palavra à história da defesa. Bom dia a todos. Venho cumprimentar em nome da defesa o excelentíssimo juiz, presidente aqui dessa vara do Tribunal do Júri, doutor juiz Carlos Alberto Versetti, muito conhecido aqui nessa comarca, inclusive autor de livros sobre procedimento específico do Tribunal do Júri, a qual nós, inclusive, nos debruçamos constantemente para fazer os estudos. Então, meus sinceros cumprimentos. Quero cumprimentar a promotora, a doutora Lívia, pela sua exposição. E conforme, apesar de nós estarmos em lados adversos, possuirmos opiniões aqui diversas sobre o caso, ainda assim pôde perceber que nós aqui da defesa, em momento algum, fizemos qualquer espécie de interrupção e respeito, porque os jurados precisam fazer oitiva dos argumentos ali da acusação. Então, essa vai ser a postura da defesa durante este plenário. Venho também cumprimentar os serventuários da Justiça que nos auxiliam para que este procedimento possa se materializar, sempre nos auxiliando com o bom andamento aqui dos trabalhos. Venho também fazer os cumprimentos aos policiais que fazem aqui a segurança, o suporte aqui neste plenário. Então, nossos cumprimentos. Também venho cumprimentar os presentes que vieram prestigiar aqui esta sessão, né, os colegas aqui, advogados, eventuais familiares do senhor Ronaldo, né, a pessoa que faleceu neste caso. Mas também venho fazer os cumprimentos ao acusado Kelvin, que na ótica da defesa foi vítima dos fatos ocorridos naquele dia, que antecederam o que vai ser julgado aqui. Então, na versão, no nosso viés defensivo, no olhar da defesa, Kelvin, nesta oportunidade, vai trazer todos os detalhamentos do que aconteceu naquele dia, sendo ouvido aqui neste momento. Então, a defesa vai expor detalhadamente o que aconteceu naquele dia. Então, a defesa vem expor aqui essa versão aqui do acusado, importante para que os jurados façam a apreciação do que levou o Kelvin a ter cometido esse fatídico ocorrido lá em 11 de setembro de 2020. No olhar da defesa, a acusação imposta sobre o Kelvin não estaria de maneira adequada, ele está sendo vítima aqui de um processo e é preciso que seja ouvido o que realmente aconteceu e que levou aos fatos ocorridos. Então, nós vamos expor o que aconteceu naquele dia. Venho aqui cumprimentar meus colegas aqui da banca defensiva, Dr. Willer Almeida, exímio tribuno, a qual gentilmente nos convidou para que pudéssemos participar aqui desse plenário. Cumprimentar o Dr. Pablo Guzmão, integrante dessa banca defensiva, né, nos auxiliando diretamente aqui nos trabalhos, na construção dessa narrativa aqui, da situação do acusado. Meu sócio, Thiago Reck, a qual, desde os bancos de faculdade, nós dividimos essa paixão pelo direito penal, estamos aqui adiando nessa oportunidade. Cumprimento ao Dr. Renato Franco, que nos auxilia diretamente com o destaque dos pontos do processo, a construção da situação defensiva. Então, aqui meus sinceros cumprimentos também ao Dr. Renato. E que por muitas vezes o advogado criminalista, ele é visto como defensor de bandido, como alguém que defende o crime, quando na verdade o advogado criminalista, ele é a última esperança do acusado. Porque em certas situações, o processo, às vezes ele atropela, ele pisoteia certas garantias e às vezes não dá devida atenção ao que o acusado realmente passou e o que levou ele a cometer certo fato. Então, o advogado, ele é um defensor de direitos e garantias. Então, aqui nós atuamos na banca defensiva, numa advocacia colaborativa. Então, venho expor meus cumprimentos aos meus colegas. Da mesma forma, venho cumprimentar os jurados, que hoje são os verdadeiros juízes desta causa, quem,
após ouvir acusação e defesa, vai conseguir chegar a uma conclusão, a um veredito, em palavras monossilábicas, sim ou não. Nós vamos resumir toda a complexidade de um processo em palavras sim ou não. Então, eu venho cumprimentar os jurados, que por vezes possam ser chamados de vocês durante as falas, porém, são os verdadeiros doutores dessa causa aqui hoje. Cumprimentar o jurado doutor Dorvair, Sebastião, doutora Ana Paula, doutora Beatriz, doutor Ivan, doutor Jamilson e doutora Nathalie, que hoje nós precisamos nos afastar de tudo que foi ouvido em mídia, o que foi dito sobre o processo, e nos ater ao que realmente foi produzido dentro desse processo. Nós temos que deixar toda a nossa repulsa, o nosso nojo do crime, por mais chocante que possa ser o que tenha sido colocado, e precisamos nos ater ao que foi produzido como prova dentro desse processo. Então hoje nós não iremos julgar o Kelvin, se ele era ou não usuário de drogas. O que nós vamos julgar é o fato ocorrido em 11 de setembro de 2020 e o que levou o Kelvin a ter praticado essa situação. Então, para que nós possamos fazer a análise do que será colocado em pauta, o júri, ele possui, resumidamente, 3 regras dentro do Código de Processo Penal. O artigo 155 do Código de Processo Penal, e aqui eu tomo a liberdade de fazer uma breve leitura, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ou seja, vossas senhorias vão apreciar as provas produzidas aqui dentro desse processo. Então, essa é a primeira regra, nos atermos às provas. Segunda regra, artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. O que nós precisamos destacar é que a prova da acusação de que o Kelvin teria praticado, o porquê teria praticado, é uma incumbência, um dever, um ônus da acusação e não da defesa. Muito embora a defesa vá expor detalhadamente o que levou ao fatídico ocorrido em setembro de 2020. E por último, a terceira regra está prevista no artigo 386 do CPP, Código de Processo Penal. E aqui neste caso nós colocamos o inciso 6 dentro desse artigo 386, sendo a terceira regra, que é: o juiz absolverá o réu quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Portanto, ao final desse inciso, ele fala: o mesmo vai ter absolvição, o mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Então, quando nós nos depararmos e que vai ser colocado aqui qual que foi a motivação, a circunstância que resultou nesse fatídico, vamos demonstrar que existe sim uma circunstância que vai isentar, que vai excluir essa acusação imposta ao Kelvin, e por isso ele deve ser absolvido. Então, essas 3 regras são os pilares para que vossas senhorias façam, ao final, a apreciação do julgamento do Kelvin. Kelvin é um ser condenado. Até que surja a voz da defesa para dar voz ao seu processo, para entendermos e contextualizar o que ocorreu naqueles dias. No Brasil, e para que nós possamos julgar esse caso, nós precisamos entender é que no Brasil se adota a teoria do crime como uma teoria tripartite. A teoria do crime, ela vai dizer que para que algo seja considerado crime, para que ele possa ser punível, ele tem que preencher 3 requisitos
Um deles é um fato típico. Na teoria do crime, ele precisa ser um fato típico. E o fato típico, ele é uma conduta humana descrita na lei. Espera lá, estamos julgando um homicídio, né? Matar alguém. Está na lei, dizendo que matar alguém é crime com uma pena de 6 a 20 anos. No caso de se for qualificado, com uma pena de 12 a 30. Estamos falando do caso. Estamos dentro da descrição do fato típico. Preenche o requisito. Posteriormente, nós temos que preencher um outro requisito, que é esse fato típico ser um ilícito ou um antijurídico. Um ato ilícito é um ato contrário à lei. Ora, matar alguém é contrário à lei, porque a lei dá uma pena para caso alguém mate alguém. Então nós preenchemos um segundo requisito, que é um ato ilícito, é um ato antijurídico. O que se diz contrário ao direito, não prevista como excludente de ilicitude. O doutor promotora falou sobre a legítima defesa. Se ele tivesse agido em legítima defesa, há um caso que retira a ilicitude do fato. Não viemos aqui para sustentar a legítima defesa. Não comporta a legítima defesa neste caso. A defesa de antemão já atesta a Vossa Excelência que não comporta a legítima defesa. Ainda que entendemos que inicialmente ele agiu assim. Mas como uma terceira elemento da teoria do crime é o agente ele tem que ser culpável. Quando que se retira uma culpabilidade de alguém? Quando o ser é inimputável. Por exemplo, o menor de 18 anos, ele é inimputável. Ele não comete crime, ele comete ato ilícito. Ato infracional, desculpa. E aí ele tem a correspondente lá no ECA. Mas não comete crime, propriamente dito. Aquela pessoa que tem algum tipo de transtorno, ele também vai ser um ser inimputável, ele também não comete o crime. Contra ele é uma medida de segurança. No nosso caso, é uma pessoa consciente, e aqui nós temos a potencial consciência da ilicitude, é um dos elementos da culpabilidade do agente culpável. Se trata de um ser consciente, então ele preenche a imputabilidade e ele preenche a potencial consciência da ilicitude. Mas exige dele que ele obtenha uma conduta diversa. Nós temos que agir conforme a lei. Então, para que algo seja culpável, exige dele uma conduta diversa. A primeiro momento, nós podemos achar que, neste caso, poderia ser exigido dele uma conduta diversa. Poderia ser exigido dele que ele ligasse para a polícia, entregasse Ronaldo para a polícia. A primeiro momento, nós vemos que seria exigido que acontecesse dele. E nós vamos ver, conforme todo o decorrer do processo, conforme o que o Ministério Público mesmo já narrou para vocês. E, na verdade, não poderia exigir dele. Na verdade, a tese que vai ser tratada aqui, vai ser uma tese absolutória, é de inexigibilidade de conduta diversa, e nós vamos mostrar o contexto dos autos. Por que não poderia exigir do Kelvin uma conduta diferente? Por que nós não poderíamos exigir do Kelvin que ele chamasse a polícia e simplesmente o entregasse? Kelvin é o ser, devemos relembrar que a vítima desses fatos, na verdade, é Kelvin, porque o Kelvin é vítima de uma tortura. Por mais de 3 horas, com pauladas, socos, pontapés, afogamento, choque elétrico, por mais de 3 horas. Há uma conduta praticada contra ele por mais de 3 horas. Doutor, já abre o livro para mim, por gentileza. O
Rogério Greco. Então precisamos. Não. O negócio aí, do Rogério Greco. Precisamos relembrar esses fatos. Não é uma... Ah, ele sofreu umas lesões, como o investigador disse aqui. As lesões são de faca. E tem depoimento, nós vamos demonstrar os depoimentos de Leonardo, que estava lá no local, que ele aponta, que ele sofreu golpes de faca, que ele sofreu choques, que ele sofreu paulada por Brasília. Depois nós vamos demonstrar para Vossas Excelências os antecedentes de Brasília, que vai com uma folha daqui até lá no final da Afonso Pena. Vejam, Excelências, o que essa banca defensiva está fazendo aqui hoje, e vai continuar fazendo daqui a alguns momentos, com a contextualização dos fatos, é exatamente traçar a personalidade de Brasília, a personalidade de Ronaldo. É importante que Vossas Excelências tenham ciência de quem era Ronaldo, de quem era Brasília, para que Vossas Excelências, em sua íntima convicção, tenham o conhecimento da vida pregressa dele, do que ele fez para colaborar com o resultado que aconteceu nesse processo, que foi com a morte do mesmo. Nós temos aqui, Excelências, 7 pessoas. E quando a gente está falando aqui em 7 pessoas, não estou falando de Pablo Guzmán, não estou falando daquele, não estou falando do Willer, não estou falando do Thiago Reck. Nós estamos falando das pessoas que falaram em juízo, das pessoas que falaram aqui em plenário também. Nós temos a Angélica, que é a ex-esposa, que é a esposa, do Kelvin. Ela menciona no processo, ouvida em juízo, nos minutos 6h31, 6h50, que o Ronaldo chegou lá no local e ameaçou todo mundo. Não é tão somente a versão do Kelvin, como foi dito aqui pelo Ministério Público. O que a gente está dizendo aqui agora não é apenas a versão dele, não é apenas falácia. Muito pelo contrário, são 7 pessoas. Posterior a isso, Almiro, nos minutos 3h40, 5h20, ele narra a tortura como ela aconteceu. O Almiro, Vossas Excelências, é um outro réu. Esse processo foi desmembrado e aqui hoje nós estamos para falar tão somente do Kelvin. O Almiro, ele está respondendo o outro processo. E na oportunidade que ele foi ouvido em juízo, ele narra a situação fática da tortura. Um outro ponto, e aqui a gente corrobora a situação de que foi dito pelo Ministério Público, de que porque ele poderia ter acionado a polícia. Quando ele fala em juízo, ele fala no interrogatório aqui, e quando essa banca defensiva está dizendo que ele não poderia acionar a polícia, porque a polícia é corrupta, a polícia estava ao lado dele, a gente não está falando aqui com achismo, a gente está falando aqui com propriedade, com a prova nos autos. Quem diz isso é o Marcelo Augusto, minutos 3h20 a 4h15, ele afirma categoricamente que o Ronaldo era faccionado e que ele tinha a polícia no bolso. Momento oportuno, no depoimento do Almiro, o Almiro menciona também que era uma questão de sobrevivência, que foi, o ato foi cometido ali por conta de uma questão de sobrevivência. Então vejam, Vossas Excelências, que foi lido inclusive pela promotora de justiça, as folhas 57, depoimento da Luana. Quem era Luana? Luana era a esposa do Brasília, a esposa do Ronaldo. E nós não estamos aqui para demonizar o Ronaldo Brasília. Nós estamos aqui para traçar a personalidade dele, para que Vossas Excelências entendam realmente quem é ele. E muito pelo contrário, nós também não estamos aqui para santificar ou endeusar Kelvin, não. Kelvin cometeu um ato ilícito, mas com a nossa tese principal de inisibilidade de conduta diversa, vai ficar comprovado aqui que deve ser excluída a culpabilidade dele. Vejamos que quando nós falamos que a polícia é corrupta, é o sentimento que Kelvin vai ter para com a polícia a partir do momento que ele tem conhecimento que a polícia transitava na boate de Brasília. A partir do momento a qual nós vemos que
Leonardo, que foi uma das pessoas que participam da sessão de tortura dele, que está sendo investigado por tentativa de homicídio em outro inquérito, junto com o Thiago Riscado, é ele quem diz. Naquele dia, por exemplo, chegou um carro com um policial trazendo algumas garotas de programa. Algumas meninas, na verdade fala algumas meninas, não fala garotas de programa. Trazendo algumas meninas. Então, próprios policiais levavam meninos para aquela localidade. Isso não é nós que estamos denegrindo a polícia, nem todo do tipo. Nem nós estamos querendo dizer que toda a polícia é corrupta. O problema é que ele poderia ter esse mesmo sentimento. Ele poderia ter esse mesmo sentimento de que se ele ligasse para a polícia ele ia ser resolvido. E mesmo que se ele ligasse, mesmo que Ronaldo fosse preso, mesmo que Ronaldo ficasse preso, poderia ser garantida a segurança dele e da família? Afinal de contas, ele entende que Ronaldo ele é um faccionado. Ele entende que o Ronaldo é um ser perigoso. Ah, mas só que você tinha medo. Não, até então não, nunca tive problema com ele. Por que eu ia ter medo? Excelências, o artigo 59 do Código Penal, ele traça que a aplicação de uma pena, ela depende de algumas circunstâncias. Nós vemos aqui, tanto a questão do policial civil André Belo, investigador naquele momento, quanto até mesmo a promotora, né, o Ministério Público, a acusação, relatar que os fatos são separados, esse fato não interessa tanto aqui, vai interessar para lá. Porém, todo crime, ele não é pautado somente no artigo que está lá. Quando o Dr. Willer falou matar alguém, é uma conduta simplória, matar alguém. Agora, o que leva a essa situação? Quem é a pessoa? Quem é a vítima? O que acontece nesse entorno? Tudo isso é necessário, porque Kelvin não está se defendendo neste plenário de matar alguém. Ele está defendendo os fatos narrados no dia 12 de setembro de 2020. Os fatos é que são importantes. São tão importantes os fatos que durante o processo, se por acaso doutor magistrado, doutor Gacete, entendesse que houvesse alguma mudança legal, que não fosse matar alguém, por exemplo, ele poderia alterar. Por quê? Porque ele não se defende do crime, do artigo, ele se defende dos fatos. E dos fatos, há necessária observação das circunstâncias desses fatos. O que levou a esses fatos. Então não é questão de separação. A separação é mera formalidade em si. Porque vai desmembrar para que outro seja processado. Mas os fatos são de extrema importância aqui. Quem é a vítima? Quem é a vítima nesse caso? Nós vimos, por exemplo, a nossa promotora, ela relata o seguinte: se Kelvin tivesse agido de modo diverso, quem estaria aqui seria Brasília. Brasília estaria sendo julgado de uma tentativa de homicídio. Não só uma, né? Talvez 4. É esposa, é filha, é afilhada, é filho de 7 anos, é filho de 9 meses. E talvez nem tentativa, né? Se por acaso Kelvin não tivesse realizado o ato que realizou, muito possivelmente sim, Brasília estaria sentado aqui. Kelvin nem estaria aqui. A esposa de Kelvin não estaria aqui. Brasília estaria sendo julgado por homicídio qualificado mediante tortura. E uma coincidência gigante. Kelvin está sendo imputado a ele homicídio qualificado mediante tortura. Vejam, excelências, é importante esclarecer aqui que qual o motivo que ensejou o Ronaldo a cometer essa tentativa de homicídio e essa tortura para com o Kelvin. Foi dito que foi por conta de um furto de uma furadeira. Ora, se por furto de uma furadeira Brasília tomou por si só e fez justiça com as próprias mãos, não adotou os procedimentos necessários, que seriam os adequados naquele momento, por que a gente teria que exigir algo que o Kelvin deveria ter sido feito? Se ele avançasse nisso, com relação ao furto da furadeira, muito provavelmente
teria ali uma absolvição pelo princípio da insignificância, porque uma furadeira não chega a custar, em média ali, no máximo R$300. Então a gente está falando que o que ensejou ele a cometer a tentativa de homicídio e uma tortura foi um furto de uma furadeira. E como que se compara o furto de uma furadeira para com a vida de Kelvin? Porque para com a vida de Kelvin, para Brasília, Kelvin estava morto. Kelvin estava morto. Há um detalhe que... A questão que eles levou a torturar Kelvin por um furto de furadeira. Mas o processo demonstra que, na verdade, Kelvin não furtou a furadeira. Ou seja, Ronaldo leva uma pessoa, mantém em cárcere em sua boate, o tortura porque simplesmente achou que ele teria furtado. E quando o Kelvin tem informação, olha, estão falando aí que você furtou a furadeira, ele vai lá na boate, vai lá levar a furadeira. Fala assim, olha, eu não furtei de você. Quem furtou foi seu próprio funcionário, me venderam. E eu vim trazer a furadeira. Falei, não, você veio trazer bosta nenhuma. Foi você, pode confessar. Pode confessar. E é quando o amarra, o segura, o tortura. Como já foi dito, pauladas, socos, furo de facas, choque elétrico. Será que nós poderíamos exigir dessa pessoa que foi torturada? Claro, doutor, mas só que passou-se um tempo. Passou-se um tempo. Ah, doutor, só que ele estava sob efeito de droga. Ele estava sob efeito de droga há 2 dias. Ele matou por conta do efeito de droga ou por conta... Ora, tem alguma notícia no processo que ele foi lá, usou droga, não aconteceu mais nada, tá? Não aconteceu mais nada. Ele usou droga, foi lá e resolveu matar Brasília. Não. O fato de ele usar droga não leva ao homicídio. O fato de ele ter sido torturado por 3 horas o leva à conduta de praticar o homicídio. O fato de Brasília ter ameaçado não somente a sua vida, mas também a vida da sua esposa, a vida da sua afilhada, a vida do seu filho e a vida da sua filha. Isso o levou à prática da morte. Então nós precisamos analisar todo esse contexto para poder se aplicar. Se ele poderia exigir. Poderíamos exigir do seu Sebastião, do seu Dovair, poderia exigir de mim, poderia exigir da dona Kelly, que após ser torturado por 3 horas, após o desaforado ir na casa da minha esposa, falar, vai lá buscar o corpo do seu filho, o corpo do seu marido, que está jogado na caçamba da caminhonete, porque achou que estava morto. Poderia exigir dessa pessoa, que após mesmo assim não ter matado, não ter decidido matar, mas após tempos de conversa, sendo contido lá na chacrinha, não amarrado, mas contido lá na chacrinha, ele falar, se vocês não me soltarem, eu vou matar você. Ele já deu exemplo que ele mataria. Eu vou matar a sua esposa, eu vou matar o seu filho, e eu vou matar a sua filha. Poderia exigir, se ele fosse preso, de dentro do presídio ele não conseguiria fazer uma ligação, colocar os seus comparsas na linha, como nós assistimos em todos os tribunais do crime, que acontece. Tribunal do crime, o cara leva uma pessoa para a cantoneira, liga para dentro do presídio, que é onde estão os maiores comandantes da facção, porque precisa de uma autorização de lá de dentro, e aí ceifa a vida. Aí mata a pessoa. Poderíamos exigir, será que ele de dentro do presídio, por si só pelo fato de estar preso, estaria preservado a vida de Kelvin e de toda a sua família? Poderíamos de fato, depois de todas essas circunstâncias, analisando todos esses detalhes, será que de fato poderíamos exigir uma conduta diferente da de Kelvin, se não a de ter matado Brasília? A promotora de justiça aqui, ela relata que Kelvin teria dito que preferia que Brasília tivesse fugido. Né? Foi exatamente essas palavras. Kelvin falou que preferia que Brasília tivesse fugido. Não. O que a gente viu aqui foi que Kelvin se arrependeu do fato por todo o contexto que está vendo aqui. Mas ele disse que se Brasília tivesse fugido, ele não estaria aqui. A família dele não estaria aqui.
nós temos que observar essa situação não sobre a nossa ótica. Não é o advogado Tiago, o advogado aquele, o Willer, Pablo, Vossas Excelências. Vossas Excelências têm que tentar observar essa situação toda sob a ótica do Kelvin. Como eu falei, nós não estamos julgando a pessoa do Kelvin, estamos julgando o fato que aconteceu. O que levou a esse fato. O fato dele ser usuário de entorpecentes, consumir droga. O fato dele ter relatado que ele saiu de lá e foi para um quartinho consumir droga para poder amenizar a dor que ele estava sentindo. Vocês entendem? Chegar em um local, levar porrada na cara, no corpo, tomar paulada na cabeça, ser amarrado nas pés e nas mãos, e depoimento fala que ele amarra no pescoço, depoimento de juízo. O Leonardo diz isso. É colocado em cima de uma caçamba, de uma Ford Ranger, bota uma manta por cima dele, uma rede da qual ele tinha amarrado, jogam água para que ele não consiga respirar, dão facada nas costas, no braço, na perna, embaixo aqui, ó, na costela. Sabe que isso aqui dá no pulmão, né? Uma facada bem dada aqui, Kelvin não estava aqui. Não seria em tentativa de homicídio, mediante tortura. Seria homicídio por tortura. Não satisfeito, Leonardo diz em depoimento que joga água no Kelvin para tirar o sangue. Então ele fala que ele é tirado da manta, colocado na manta. Pegam o cabo da furadeira, ligam e jogam na água. Vocês conseguem imaginar a mínima sensação que teriam? Porrada, paulada, facada, choque por 3 horas ininterruptas. Vejam, excelências. Vossas Excelências devem estar se perguntando quem é o Leonardo, como dito aqui pelo Dr. Heck. Leonardo é o funcionário de Brasília. Em determinado momento, questionado pelo defensor público na audiência de instrução e julgamento, ele diz, o defensor público é categórico, nós vamos passar aqui, começar a passar os minutos que foi dito aqui por mim e pelos meus colegas. O defensor público pergunta, você estava lá presente numa sessão de tortura, alguém estava ali sofrendo lesões no local, e o que você fez? Ele fala, ora doutor, eu não poderia fazer nada, poderia ser eu ali no lugar dele. Quem está dizendo isso? É o próprio funcionário que sabe da vida pregressa, que sabe como era conhecido o Ronaldo Brasília ali no entorno da vizinhança, no entorno do bairro. Ronaldo Brasília tem uma ficha criminal de mais de 100 laudas juntadas nesse processo. Isso não é mentira não, Vossa Excelência, isso a gente vai mostrar aqui. Tanto os antecedentes externos, que vêm de outros estados, quanto os antecedentes internos. Então, doutora Keila, eu pedi auxílio por gentileza, que agora a gente vai começar a passar aqui alguns trechos dos depoimentos interrogatórios que foram colhidos no momento da instrução processual, que vai comprovar tudo que a gente está dizendo aqui, tudo que a gente está contextualizando e traçando a personalidade do Ronaldo Brasília. Então, por favor, Marcelo Augusto, minutos 3h20 a 4h15. E nesse momento, Marcelo Augusto, ele afirma que o Ronaldo Brasília era faccionado, como nós dissemos aqui, e ele vai além. Ele fala, como o Dr. Willer disse agora há pouco, que seria colocado em linha, que ele estava com os irmãos da organização criminosa ali no telefone. Então, por gentileza, 3h20. Eu e a Angélica. Ah, você é a Angélica? Como ela tinha dito aqui desde o início também. Tá, porque antes o Almir foi ouvido aqui, o Almir foi todo mundo lá. E você está dizendo que foi você e a Angélica? Sim, porque só estávamos a gente lá por enquanto, né? Quando o Brasil, o Ronaldo chegou lá, só estava a gente na chácara, né? Eu, ele e a Angélica. O Igor tinha dado uma passada por lá, como ele falou, como a mulher dele também tinha dito na primeira audiência.
E a gente foi lá, eu e ela no caso, e o Almir ficou lá. O Brasil não foi lá. Não foi. É isso aqui. Perdão, Vossa Excelência, esse aí é o outro. O que eu quero mostrar é do dia 7/6, 3h20. Marcelo Augusto, 7/6. Esse daí. Bom, hoje dia 15 de setembro de 2020. Deixa eu só colocar aqui, não consigo informar. Nesse aí é 3h20. É que ali em cima eu não enxergo tanto. É pra conversar com o comando, meu irmão. Nem pode conversar comigo, pode falar em língua. Pausa aí, por favor. Vejam, ele falou que ia conversar com o irmão, que ia colocar em linha. E eu nem gosto de falar isso, nem gosto de participar dessa situação. Quem que ele está falando? Ele, nesse momento, ele está falando Brasília. Pode soltar, por favor. Se eles é faccionado, não tem muita gente. Mas o Brasil já era faccionado, não sei se. Mas que eu tô entendendo. Falou que tinha irmão também que tinha que estar junto com o sequestro. E sendo que quando a gente foi na boate lá, não tinha ninguém, nem meu irmão, só tava o Thiago Biscado e mais dois rapazes. Certo. Esse sequestro que você fala aconteceu quando? Lembrar que o irmão, quando se fala sobre relacionamento, relaciona irmão, é como são conhecidos os membros do PCC. Os membros do PCC, entre eles são conhecidos irmãos. Então, quando ele fala assim, ele falou que lá tinha irmãos, eu até não entendi, porque lá não tinha nada. Ele falou, ele ia ligar, ia colocar na linha com o irmão. Quando ele está se referindo a irmão, é faccionado de PCC. Mas quando pergunta pra ele, você sabe se ele era faccionado? Eu falei assim, eu não sei, eu fiquei sem entender nada. Porque ele fala que tinha irmão lá, cheguei lá não tinha ninguém. Ele ia colocar na linha com o irmão. E notem, o policial civil André Mello aqui falou que Brasília tinha passagem de tráfico. Relatou até, ele era conhecido meio policial, não na equipe da qual ele estava, ele é do GOI, equipe de homicídios. Mas era conhecido, tanto em juízo quanto aqui. Perguntando para ele, ele relata. Então, há o tráfico, há a facção. Pessoas dessas não são pessoas gentis, amistosas. Ainda mais quando tem algo que pode afetar o poderio que tem. Alguém foi no meu estabelecimento, na minha casa de prostituição, pegou o que é meu, seja uma furadeira, seja a porra do parafuso, pegou o que é meu. Esse cara tem que sofrer uma lição. Ele tem que pagar por isso. E quem foi pagar por isso? Kelvin. Vocês quem que é a vítima aqui mesmo? É o Brasília, traficante, dono de casa de prostituição, violento. Aliás, que a própria ex-mulher fala que ele era briguento, alcoólatra. Que Leonardo fala todo e narra tudo. A promotora leu 76 minutos do discurso do debate aqui. Ela leu todos os documentos que estavam no inquérito policial. Leonardo, ele traça Leonardo, que é empregado de Brasília, que é parte do outro processo de tentativa de homicídio, com a vítima sendo Kelvin. Homicídio, tentativa de homicídio mediante tortura. Ele narra, tintim por tintim, que sofreu o Kelvin. Não há suposta tortura que ele sofreu. É fato. Ah, mas não tem o exame de corpo de delito. Porque na audiência de custódia não foi solicitado do Kelvin exame de corpo de delito. Excelências, eu espero que nunca, Vossas Excelências passem por uma audiência de custódia. A audiência de custódia funciona da seguinte maneira. Há um flagrante. Nesse caso, o flagrante decorreu durante 4 dias. Há o flagrante, acontece o flagrante. Essa pessoa, então, é detida e levada, presa em flagrante. 24 horas posterior, ela é apresentada a um juiz de direito, para o juiz analisar as condições do flagrante, se ele é legal ou não, e se vai realizar a manutenção dessa prisão do indivíduo ou vai se dar liberdade provisória. Uma audiência de custódia, ela dura 5 minutos se ela for muito longa. Muito longa. Na delegacia, já estava para fazer um exame de corpo de delito em Kelvin. Só que por uma enorme coincidência, porque Kelvin não relatou que ele apanhou de Brasília
e falou, eu não apanhei dos policiais. Ah não precisa fazer. O policial não bateu, tá tranquilo. Exatamente, esse é um ponto que deve ser observado. A audiência de custódia ela não está ali para poder verificar se ele foi agredido por quem o torturou. Está ali para verificar a legalidade da prisão. E quando ele relata que não tem lesão corporal, que ele não sofreu nenhum tipo de lesão por conta dos policiais, que a prisão dele supostamente tinha sido legal, porque há uma questão sobre como chegaram até ele para verificar se houve de fato essa legalidade. Isso até hoje nós não conseguimos identificar como que ele chegar. E quando chega aqui, o investigador fala assim, tivemos uma informação. Eu sei se eles fizeram uma interceptação telefônica ilegal. Eu tenho como analisar isso? Eu tenho como analisar se eles fizeram uma interceptação telefônica no celular do advogado, por exemplo, como aconteceu no caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Esse tipo de informação que nós precisávamos saber. E para a gente poder falar assim, olha, a prisão foi ilegal, a gente precisava saber como que ele chegar. E aqui ele chega simplesmente, olha, foi uma informação aí. E aí? Eu consigo ter o controle dessa legalidade? Sobre a questão do laudo, foi pedido na delegacia. Lá na delegacia, o próprio delegado poderia ter encaminhado ele para o imóvel. E não o fez. Daí vem, se o advogado quisesse alguma coisa, teria feito. Novamente em juízo, foi pedido para que seja encaminhado para ele. Enrola para encaminhar, já estava prestado sob custódia do Estado. Eu não posso ir lá buscar ele dentro do presídio e levar ele para o imóvel. O Estado tem que fazer isso. O Estado tem que fornecer isso. Mas quando aprenderam ele estava com o olho roxo. Ele estava com marca de furo. Só que aguardaram 6 meses. Ou mais. Para buscar no presídio e encaminhar por imóvel. Aí as cicatrizes já cicatrizaram. Né? Excelências, a polícia tem o dever de investigar. Agora, se a polícia, que nesse caso não tem qualquer relação com o Brasília, deixou passando as lesões. Porque você vê que na hora que o André Bello fala, o policial civil, ele fala, sofreu umas lesões. Se a polícia, que tinha o dever de investigar, analisar as circunstâncias do crime, entrou no local, teve informação de tortura lá dentro, deixou, a próxima passa, não vamos ver a circunstância. O Kelvin, que depois sofreu tudo que sofreu, olha para Brasília, que é dito em juízo por Leonardo, que tinha policial levando meninas para dentro lá da casa de prostituição dele. Ou seja, ele tinha policiais, não estou falando da corporação da polícia, não, tinham policiais ali que estavam sendo pagos por Ronaldo, por Brasília. A questão das lesões, se houve ou não houve essas lesões, o fato de o laudo não ter atestado porque fez 6 meses depois ou mais, retira o fato de ele ter sido torturado naquele dia? Não, porque nós temos os depoimentos, porque nós temos provas e o processo inteiro fala sobre essa tortura, inclusive a denúncia do próprio Ministério Público. A própria denúncia do Ministério Público reconhece que ele foi torturado. E aí nós pegamos o depoimento também de Leonardo, que foi dado em juízo, a qual ele fala, ele vai ser passado aqui o depoimento, a qual ele fala que a polícia levou umas meninas para lá, o momento da tortura. Qual que é o momento da tortura para poder ser passado para o doutor, por gentileza? No minuto, a partir dos 14 ali, ele contextualiza como ocorreu a tortura e mais para frente, 14 minutos, 17h05, Leonardo Cabreira, dia 7/6. Isso. 14 minutos a 17h05. E depois, mais para frente, ele fala da questão dos policiais. Entendi. Então são 3 pessoas. São 3 pessoas, eu falei depoimento aqui. Ok. Os caras não chegam da choque, nada disso. Tudo bem. Além do choque que o senhor mencionou, que houve choque, que outras agressões físicas foram feitas contra o Kelvin? Senhor, como eu falei no depoimento, ele levou uma facada também que eu vi. Como eu tinha dito. Entendi. Essas facadas foram aonde do corpo dele? Senhor, tinha nas costas, no braço dele, como eu tinha dito no depoimento.
Quem deu essas facadas, seu Leonardo? Foi o Brasília. Foi o Brasília. O Brasília chegou a emprestar essa faca para outra pessoa para também dar as facadas? Não, só ele mesmo. Somente ele. E durante essa sessão de tortura, o Kelvin, ele ficou amordaçado ou ele conseguia falar alguma coisa? Ele tava falando ainda. Tá ok. E qual era o motivo dessas agressões? Por que ele estava sendo agredido? Porque no momento o pessoal estava falando que por causa do celular e uma folha dele tinha roubado lá. E disse quem que era. E pegaram a filmagem na frente e falaram e ligaram o alemão. Entendi. O alemão chegou e entrou. Então, a pessoa que estava fazendo essa sessão de tortura contra ele queria descobrir quem teria sido o autor de um furto que teve lá na boate, é isso? Mas tinha a gravação do alemão na boate. Eu entendi. O contexto da tortura é em razão desse furto que aconteceu, é isso? Sim, senhor, mas antes... Vamos aí, por favor, doutor. Agora, vejamos lá, pode avançar um pouquinho, 19.8 até 20:50 desse mesmo depoimento. Lembrando que Leonardo Cabreira é funcionário do Brasília. Ele trabalhava na zona ali no puteiro junto com Brasília, tá? E um dos meninos que ajudou a torturar. Se eu fizesse alguma coisa, podia acontecer isso comigo também. Veja, excelência. Volta um pouquinho, doutora. Aí parou o Uber quando eu saí. Sou amarrada depois de ser torturada e o senhor viu isso. O que o senhor fez? Eu não tinha nem celular para poder ligar para ninguém. Se eu fizesse alguma coisa, podia acontecer isso comigo também. Entendi. Eu tentei procurar alguma coisa, aí parou o Uber quando eu saí. Parou o Uber, era policial na frente da boate, pegou as meninas, aí ele seguiu. Aí eu parei na conferência para trocar ideia com os meninos que estava acontecendo ali. Pode falar. Aí eu fui... Não fiz nada, o que podia sobrar pra mim. E quem levou foi o policial que chegou de Uber e levou os meninos. Então veja que a conciliação entre Brasília e polícias, a conciliação entre a tortura que ele sofreu, está descrita por alguém que foi um dos que está sendo acusado por a tentativa de homicídio no outro inquérito. Isso quem relata foi Leonardo. Leonardo é quem está respondendo a tentativa de homicídio no outro inquérito. Então, a tortura não dá para dizer que não ocorreu. Aí Kelvin pega e fala, olha, quando estava lá, ele ainda ameaçou a minha vida, a vida dos meus filhos. Eu peço para você, abra o livro, por gentileza, doutor, de Rogério Greco. Rogério Greco, ele é um procurador do Estado, salvo engano, do Rio de Janeiro. Ele vai dizer que sobre a inegibilidade, e ele vai tratar sobre a inegibilidade de conduta diversa, só antevendo um pouquinho, a inegibilidade de conduta diversa, ela tem previsão no Código Penal, no artigo 22 do Código Penal. O artigo 22 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte: se o fato é cometido sob a coação irresistível, uma coação irresistível, vou dar um exemplo aqui para vocês de coação irresistível. É um caso de um senhor que mora numa favela e um traficante o obriga a manter sob sua guarda os entorpecentes da favela. Aí chega a polícia, vai lá, prende, ele está guardando o entorpecente. Então, um fato típico, cometeu um crime. É ilícito. Guardar entorpecente é crime. Está previsto em lei, no artigo 33 da Lei de Drogas. Só que não poderia exigir dele uma conduta diferente, é uma coação irresistível, porque ele não teria como brigar com o dono da favela. Se ele chamasse a polícia, a pessoa iria ficar sabendo, e querendo ou não, mesmo que o dono da favela seja preso, a vida dele vai continuar em risco. Isso é uma coação irresistível. Aí, quando você age sobre obediência hierárquica, desde que a ordem não seja ilícita. Então, se vem um superior hierárquico e manda você fazer alguma coisa, e um exemplo clássico seria das parteiras antigamente, que os mineradores tinham feito um acordo com os mineradores, os donos de minérios tinham feito um acordo com os mineradores, a qual, se no dia do parto, no dia que o seu filho nascesse, eles não precisariam trabalhar. O que os mineradores começaram a fazer? Mandaram as parteiras da época, a forjar o documento de nascimento.
Não, coloca que ele nasceu num dia útil, que daí eu não vou trabalhar. E fizeram isso, porque se caso ela não fizesse daquela forma, eles não iriam mais contratar. Há uma questão aqui também de inexigibilidade de conduta diversa. Porque o trabalho dela dependia daquilo. Então, se ela denunciasse aos mineradores, se ela denunciasse à polícia aquela atuação que ela estava sofrendo, aquela exigência, de certa forma hierárquica, porque eram as pessoas que contratavam ela ficaria sem emprego e sem subsistência. Então, são os casos clássicos da doutrina. Aí a causa supralegais, por quê? Porque a legislação ela não consegue prever um contexto todo de todas as situações que seriam inexigíveis sua condição. Aí nós vamos para a doutrina, para a jurisprudência. Então a doutrina e a jurisprudência entende que há outras causas supralegais. Eu vou pedir para passar coloca no livro, doutora. Ele vai falar aqui, ó, Rogério Greco, ele vai dizer: causas supralegais de exclusão da culpabilidade são aquelas que, embora não esteja prevista expressamente em um texto legal, são aplicadas em virtude dos princípios informadores do ordenamento jurídico. Lembramos que a exigibilidade de conduta faz parte da culpabilidade, do agente culpável, lá na teoria do crime. Em contrapartida, quando estamos diante de uma inexigibilidade de conduta diversa, não se aplica a pena. E aí ele vai trazer um exemplo. Rola um pouco para baixo, doutora, por gentileza. Ele vai trazer um exemplo de inexigibilidade de conduta diversa. E ele vai falar aqui, ó. Vimos em determinado preso fora ameaçado de morte pelo líder da rebelião que estava acontecendo na penitenciária. Sua morte, contudo, estava condicionada ao não atendimento das reivindicações levadas. Vamos trazer para o caso concreto. Kelvin foi torturado por 3 horas e 3 dias. Brasília achou que ele já estava morto. E por isso vai lá na casa dele e fala para a esposa dele. Vai lá buscar o corpo do seu marido. Só que o Kelvin não estava morto, ele tinha perdido a consciência. E aí quando vão lá, tiram o Kelvin, traz Kelvin e fala: você não está morto. E depois, durante a discussão que eles têm lá, ele ainda ameaça. Olha, aqui estamos falando de uma ameaça. Em determinado foi ameaçado de morte pelo líder de rebelião, que estava acontecendo. Sua morte, contudo, estava condicionada ao não atendimento das reivindicações levadas. Ora, a morte de Kelvin e dos filhos também estava condicionada. Poderia acontecer ou não poderia acontecer. E aí ele vai concluindo. As reivindicações levadas a feitos pelos detentos. Ao perceber que o preso que havia ameaçado estava dormindo por alguns instantes, vejamos que dá uma situação parecida com o que nós estamos atendendo aqui hoje. Já houve-se um tempo, ele foi ameaçado lá pelas partes da manhã, ou vamos supor, passa-se um tempo, e aí ele percebe. Ao perceber que o preso havia ameaçado estava dormindo por alguns instantes, apavorado com a possibilidade de morrer, uma vez que 3 ou outros detentos já haviam sido mortos, uma vez que ele já tinha sido torturado, e que Brasília achava que ele estava morto, aproveita-se dessa oportunidade e o enforca, matando. Como já concluímos anteriormente, o detento que causou a morte daquele que o havia ameaçado não poderia alegar legítima defesa. Aqui também não alegamos legítima defesa. Uma vez que a agressão anunciada era futura e não iminente, como exige o artigo 25 do Código Penal. Futura porque até poderia não acontecer, caso as exigências do preso fossem atendidas. O fato, portanto, é típico e ilícito. É o que nós estamos falando aqui. O fato é típico e ilícito. Contudo, podemos afastar a reprovabilidade sobre o injusto praticado pelo agente sobre o argumento da inexigibilidade de conduta diversa. Com essa causa não vem expressa em nosso ordenamento jurídico, devemos entendê-la como causa supralegal. Ora,
o exemplo da doutrina de um procurador que um dia também foi promotor de justiça está nos dizendo exatamente que a inexigibilidade de conduta adversa se aplica exatamente ao Kelvin, que foi torturado sim. Não há dúvida disso. Não há dúvida que seus parentes foram ameaçados, que a sua vida foi ameaçada. E o código, a doutrina de procuradores, de promotores, dizendo a mesma coisa, que se encaixa exatamente no caso em tela apresentado para os senhores. É exatamente o caso da doutrina. Realmente acreditamos que poderíamos exigir de Kelvin uma conduta diferente? A vida dele, a vida da família dele, realmente, de fato, não estava mais em risco a partir do momento que ele entrega para a polícia toma aqui. Doutor, eu peço que você passe um vídeo, está escrito vídeo do Instagram, por gentileza. É um caso que não tem relacionado, de fato, realmente com o fato aqui em questão. Mas ele traz uma situação. É uma base de um filme. As pessoas contam com polícia para manter a ação. Esse é o problema. A polícia só chega. As pessoas contam com polícia para manter a ação. Esse é o problema. A polícia só chega depois que o crime já aconteceu. Isso é como cercar a raposa depois que ela sai do galinheiro. Se um homem quer mesmo proteger o que é dele, tem que fazer pessoalmente. O que nós estamos aqui não é incentivando o olho por dente, o olho por olho, dente por dente, desculpe. Não é isso. Não estamos falando que todas as vezes vão aplicar a inexigibilidade de conduta adversa a todo mundo que matar alguém. Não é isso. Analisar o caso em concreto. Analisar o contexto. Qualquer outra pessoa que praticar o fato igual o Kelvin praticou, vai ser analisado, vai ser encaminhado aqui para que Vossa Excelência analisar o contexto, verificar se aquele caso de fato se aplica inexigibilidade de conduta adversa. Não é? Ah, hoje acatamos a tese de inexigibilidade de conduta adversa, todo mundo vai poder sair matando. Não, não é isso. Semana passada estávamos lá, semana passada não, me desculpa. Mês passado estávamos no distrito de Dourados, na cidade de Dourados. A qual lá foi aplicado uma acusação de uma pessoa que matou alguém com 50 facadas e ainda ateou fogo no corpo, e na caminhonete, e na Saveiro. Naquele caso, o contexto não comportava inexigibilidade de conduta adversa, tanto é que foi pedida a condenação ainda pelos representantes da defesa. Nós não estamos aqui para simplesmente absolver a pessoa a qualquer custo. Ah, porque foi contratado um advogado, tem que ser absolvido. Porque o advogado foi contratado, ele tem que vir aqui e ele tem que pedir a absolvição. Não. Nós vamos analisar o contexto. Vamos analisar o que lhe é de direito. Se a absolvição lhe aplica um direito, que seja reconhecido o seu direito. Se é uma causa de diminuição de pena, que seja reconhecido o direito. Se naquela situação ele deve ser condenado e ele deve ter uma qualificadora aplicada, que deve ser reconhecido o direito. O que nós brigamos aqui é um julgamento justo. Não pautado, uma questão de investigação que o policial nem sabia de onde a informação vinha. Que para o magistrado, Vossas Excelências viram. Ele me fala, recebi a informação, só saí de lá e fui direto. Depois, quando eu pergunto e relato sobre a boate, eu fui na boate. Aí foi o proprietário da boate que me falou. Mas na delegacia o senhor falou que foi atrás dessa mulher aqui, a paraguaia. A cada momento são devaneios. É feito por pessoas. O interesse ali era pegar suspeitos de homicídio. Tanto, Kelvin, como o promotor falou, está preso desde o dia. Leonardo, que deu as estocadas, paulada, porrada na cara, porque Kelvin olhou torto para ele, que está lá, está solto. E ele está na tentativa de homicídio de Kelvin. Para além disso, Vossas Excelências, o que eu ratifico, o que essa defesa está fazendo aqui, o que essa banca defensiva está fazendo aqui, é justamente uma defesa humanizada. A gente tenta se colocar no lugar do Kelvin e pensar se realmente era possível ele ter
cometido uma outra situação, obtido um outro resultado. Era possível exigir dele uma conduta diversa? Não era possível. E ó, cá entre nós, eu sou pai, tá? Eu sou pai de dois filhos. Eu tenho meu filho de 4 meses de idade e minha filha tem 13 anos de idade. Nós estamos falando de família. Kelvin aqui em Juízo falou em família. Eu tenho certeza absoluta, se alguém falar alguma coisa da minha família, eu não sei como eu vou fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ameaçar a minha família, falar que vai matar meu filho, falar que vai matar a minha filha, que vai fazer e vai acontecer com minha esposa, uma coisa eu tenho certeza: essa pessoa não vai respirar o mesmo ar que eu. Agora, como eu vou fazer isso, Vossa Excelência? Não sei dizer, porque todo mundo pode cometer um homicídio. É o único crime que Vossas Excelências podem falar. Não podem falar que nunca vão cometer. Porque são situações extremas que acontecem em determinadas ocasiões e que levam o agente a fazer isso. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando em algo sagrado. Família é algo sagrado. Ele falou aqui, eu não estava importando comigo. Agora, quando ele ameaçou as pessoas em torno, quando ele ameaçou os meus filhos, ameaçou a minha família, aí eu decidi ceifar a vida dele. E assim, Excelências, se caso não entenderem pela inexigibilidade de conduta diversa, nós temos sim, diferente do que a acusação está colocando, uma diminuição de pena por violenta emoção. Não é o que acontece exatamente no fluxo ali, é algo que vai dominando você por dentro. O indivíduo que foi torturado, 3 horas. É deixado como se houvesse morto. É liberado por amigo. Retorna à sua casa. A dor é tão intensa que ele teve que consumir drogas também para aliviar essa dor. Vê a pessoa que ele tentou resolver a situação. E sim, tentaram resolver a situação. Os amigos estavam lá. Não era ele que estava bebendo, enchendo a cara. Ele estava no quartinho, ele falou aqui. Tenta resolver a situação. Não tem jeito. Não tem jeito. Sua família morre. Você foi torturado, você devia ter morrido. Você devia ter morrido. Agora, vai pagar você? Vai pagar sua mulher? Vai pagar seu filho? Vai pagar sua filha? Vai pagar as pessoas que estão aqui? Essa mulher grávida de 4 meses que está aqui. Todo mundo vai pagar. Você acha seriamente que acalentou os ânimos da tortura depois de 3 horas e ouvir ameaças? Acalenta os ânimos de alguém? Se uma pessoa fecha a outra no trânsito e já começa a xingar e começa a brigar, ser torturado por 3 horas e ter a família e as pessoas em volta ameaçadas por alguém perigoso, possivelmente faccionado, que fez uma tortura durante 3 horas, por causa de uma furadeira, não vai ter emoção alguma ali? A causa de diminuição de pena, ela tem previsão no próprio artigo do Código Penal, do artigo 121, que fala sobre o homicídio. Ele vem com caput, 121, matar alguém. Aí ele vem no seu parágrafo 1º e ele diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Não é o caso, até caberia, se tratava de alguém já conhecido no mundo do crime. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Ele não foi provocado pela vítima, ele não sofreu uma injusta provocação da vítima ao ser torturado. Ah, mas não foi logo após a tortura. Mas está no contexto. E após isso ele ameaça os familiares. Ou ameaçar os familiares dele, ou ameaçar a família. Também não seria causa de diminuição de pena? Vejam, Excelência, o próprio juiz-presidente dessa sessão plenária, Carlos Alberto Garcetti, em sua obra, ele fala o seguinte: o agente age, pois por ímpeto, por choque emocional, sob impulso, dominado de sentimento que pode ser, naquele momento, de amor, de ódio, vingança instantânea, ciúme presencial e etc. Não sou eu que estou falando, não é o Willer, Keile e Tiago que está dizendo isso. Está na doutrina, está na legislação. E sim, a doutora Lívia falou assim: ah, não, foi por vingança. Mesmo se fosse por vingança, se aplica aqui a causa de diminuição de pena. Foi não, doutor, foi pela droga. Foi pela droga.
Ele é costume do Kelvin. Ele usa droga e sai matando todo mundo. Excelências, eles nem tinham noção do que iam fazer. Pegaram o cara. E, aliás, amordaçaram ele. A denúncia coloca. Amordaçaram ele. Colocam na caminhonete. Depois de todo aquele entrever. Levam ele até o seuzinho. E eles não tinham muita noção do que iam fazer. Eles não tinham aquela questão, tanto que pegaram as primeiras coisas que vieram na frente. Uma garrafa quebrada. Tentaram dar fim. Não conseguiu. Usou a pedra. Aí pergunto para Vossas Excelências. E o enforcamento? Acharam uma camiseta no pescoço? Amordaçam com o quê? A denúncia coloca que ele estava amordaçado. Você vai amordaçar, você aproveita um pano. Tinha um nó bem na frente, na foto que o controle colocou. Esse nó vem aqui, ó, na boca. Era isso aqui o objetivo daquela camiseta. Amordaçar é diferente de enforcar. enforcar. A gente respira pelo nariz. E é igual em consideração a esse ponto. Lembramos que o Kelvin, ele informa que ele desferiu o golpe na garganta e desferiu as 2 pedradas. Isso foi o meio para causar a morte. Até então ele achou que o cara estava morto também. Só que o laudo da morte, ele vai dizer que a causa da morte foi em ocorrência de inalação de monóxido de carbono, a presença de fuligem, secreção enegrecida na traqueia, aponta que a vítima estava viva quando foi carbonizada. Na verdade, o fogo não foi nem colocado no corpo, o fogo foi colocado na caminhonete. E por isso que o mediante fogo, que consta na denúncia, o juiz presidente afastou da pronúncia. Porque o fogo foi colocado na caminhonete, o fogo se alastrou pela vegetação e acabou alcançando o corpo. Então não era nem intenção deles carbonizar o corpo. Mas aconteceu. Então, ainda que se fala qualquer coisa mediante ao fogo, não se pode aplicar dolo a eles. Muito menos a Kelvin, que neste momento nem estava mais presente. Porque quando ele desferiu o golpe na garganta com a garrafa, e quando ele desferiu as 2 pedradas para ceifar com a vida daquele ser, logo, eles levam ele para a chacrinha. Isso está no depoimento dele, está no depoimento de Angélica. Angélica fala, eles vieram, trouxeram meu marido aqui e ficaram aqui. Meu marido ficou aqui. E eles voltaram. Então, Almiro e Marcelo voltam com a caminhonete. Se compraram gasolina, se não compraram, se tinha gasolina, se não tinha, aí já não sabemos. Mas eles voltam e atacam fogo. No depoimento de Igor, que não estava presente nem no momento dos golpes e nem no momento do fogo, ele fala, olha, Marcelo me ligou. E eu fui fazer um servicinho de Uber. Não sabia o que tinha acontecido até então. Marcelo me ligou, eu fui fazer um serviço de Uber. O juiz presidente ainda pergunta, mas você não é Uber de verdade? Não, informalmente. Apenas para poder gerar uma renda extra. E aí ele fala que lá ele buscou Marcelo e buscou Almiro. E Kelvin? Não, Kelvin não estava. Almiro fala a mesma coisa. Marcelo ligou para Igor e Marcelo foi lá e buscou eu e Marcelo. E o Kelvin? Não, o Kelvin já não estava, a gente já tinha levado ele antes. Então na parte do fogo, Kelvin nem estava. Essa asfixia aqui não pode ser reconhecida nem mesmo na qualificadora. Conforme a promotora pediu aqui, conforme a denúncia, conforme a pronúncia no caso, porque o julgamento ele tem que ser com base naquilo que foi pronunciado o acusado. E quando se fala sobre pronúncia, principalmente nessa questão do decote da qualificadora, ele vai dizer que foi reconhecido para que Vossa Excelência julguem se ocorreu ou não. Tá? Julguem se ocorreu ou não. Aqui ele utiliza, por meio de fotos, folhas 408, bem como pelo comentário pericial, constata-se que havia em volta do pescoço do ofendido
uma camiseta amarrada por um nó, indicando que a vítima sofrera estrangulamento. Então a asfixia é se ele sofreu estrangulamento. Foi explicado aqui pelo Kelvin que aquela camiseta foi utilizada para amordaçar, colocar na boca, tampar som, e não para estrangular. A asfixia, e na doutrina, vai dizer que a morte vai ser qualificada pela asfixia ou pela tortura quando você tem um desejo sádico, quando você tem uma intenção de matar aquela pessoa por forma da asfixia. Inclusive é o exemplo que está na doutrina ali, ó. Excelências, utilizando novamente a obra do nosso magistrado. Inclusive como está ali na doutrina, ele foi lá matando o enforcado. Ali seria um homicídio, que poderia dizer assim, qualificado pela asfixia, por exemplo. Não é o caso. Na obra, doutor juiz de direito Garcetti, ele relata que a asfixia qualificante de homicídio doloso é aquela empregada deliberadamente. A palavra deliberadamente quer dizer com a intenção de utilizar como um meio de causar sofrimento desnecessário à vítima a sua morte. Portanto, se trata de uma qualificadora de meio. É uma forma para alcançar o fim. É uma obstrução dolosa realizada pelo agente das vias respiratórias da vítima com o intuito de matá-la. Então, a asfixia, ela tem um objetivo certo: a morte daquele agente. Tá? E da mesma forma é a tortura. Para que você possa qualificar algo por ter sido pela qualificadora mediante a tortura, seria uma situação a qual Kelvin sofreu. Se Kelvin tivesse morrido, porque ele utilizou a tortura para chegar no fim morte. Kelvin, na verdade, ele chega aqui, ele relata que, olha, eu cheguei lá, eu dei um chute nele quando eu saí daqui, e aí ele não estava amarrado, o pessoal estava cuidando ele, estava segurando ele ali, mas ele não estava amarrado. Nós discutimos lá, ele bebeu, ele usou droga, e aí ele ameaça minha família, aí nós levamos ele, e aí ele foi amordaçado e não enforcado. E lá ele desfere o golpe com o caco de vidro no pescoço dele e as 2 pedradas. Mas esse daqui não há, como consta na doutrina, um desejo sádico de fazer a pessoa sofrer mais, de forma mais intensa antes da morte, para alcançar a morte. Novamente, tortura. O agente tem a intenção de, no decorrer do intercrimes, no decorrer do crime, da prática criminosa, ver a vítima sofrer intensamente. Regozija-se com a experiência. A pessoa é sádica. Ela tem o desejo, ela tem a vontade. Excelências, vamos colocar a denúncia, ela trata asfixia e tortura. É uma coisa só? São 2 coisas? Não se fala qual é a tortura. Mas a tortura é asfixia? Quando foi feita a asfixia? Em que momento está a tortura? Não é dito em momento nenhum no processo. É jogado. Agora eu peço a Vossas Excelências. Quando encontraram, qual foi? Vamos pegar a questão pericial. A promotora colocou aqui. Lá no local encontraram a camisa no pescoço. Houve enforcamento. No necroscópio não tem uma marca relacionada. Nada. Falam da estocada e da pedrada. O único momento que falo de asfixia é porque ele inalou a fumaça posterior à saída do Kelvin. E ele relata aqui, como foi a asfixia pela fumaça, então a tortura seria a pedra e a garrafada. O que não é. Daí, se nós analisarmos o laudo, quando ele fala sobre a parte do pescoço, e a folha 793, ele vai lá pescoço e tronco, tórax e abdômen. Precedentes uma abertura através de uma incisão na região anterior do pescoço, afastados os retalhos cutâneos e abertura da traqueia. Identificado secreção enegrecida, fuligem, decorrente da queima das vias aéreas por inalação de fumaça. Aqui, neste mesmo momento deste laudo, deveria ter algo informando sobre as esganaduras. Aí nós podemos falar de uma qualificadora por esganadura, por exemplo. Asfixia. Não, por asfixia. Não é o caso. Aí nós temos o laudo. O laudo fala sobre a asfixia, da morte. Conclusão da morte. Ele vai concluir da seguinte maneira.
Do observado acima exposto, concluímos que examinamos um corpo em estado de morte real, cuja causa da morte foi asfixia por inalação de monóxido de carbono, produto de carbonização. Pronto, tá aí, asfixia reconhecida. Não. Primeiro porque foge daquilo que ele foi pronunciado. Lembra dos fatos? Responde pelos Segundo, fatos. porque primeiro, Kelvin não participou. Kelvin nem sabia dessa questão do fogo. Segundo, ainda que ele estivesse lá, ainda os outros que estavam lá e atearam fogo na caminhonete, eles não responderiam pela qualificadora da asfixia, porque eles não tinham o dolo de fazê-lo morrer por conta disso. Então, a qualificadora, e quem nos ensina isso é a doutrina justamente do Dr. Garcetti, é que a qualificadora ela tem que ter um dolo direto, a intenção direta de fazer a pessoa morrer daquela forma, daquele meio. Então, eles teriam que ter tacado fogo na caminhonete com a intenção de que ele morresse asfixiado pela fumaça. O que não apresenta no caso. Excelências, vamos pautar então uma pequena observação. Nós temos aqui uma denúncia que Kelvin, que nós entendemos é a real vítima mesmo dessa situação toda, teria, supostamente, um exercício mental gigantesco, torturado, não se sabe como, e asfixiado com uma mordaça, o Brasília. Essa seria a versão de tortura e asfixia. Aí pergunta a Vossas Excelências: o que é isso? Facada, choque, afogamento, paulada, o indivíduo amarrado no pescoço, amarrado mão, com a manta em cima. Isso é tortura. Isso é tortura. Isso são 3 horas de sofrimento humano. Uma pessoa com uma mordaça na boca, porque a polícia vê que a mordaça caiu, fala, enforcou. Isso não é tortura. Não há asfixia mecânica. Não tem asfixia. Não temos uma tortura com a intenção de chegar à morte. Não temos uma asfixia com a intenção de chegar à morte de Brasília. Não temos uma qualificadora, seja por asfixia ou seja por tortura. E como foi quesitado para os senhores, e aqui eu já encaminho para o final da fala da defesa inicial, não sei se voltaremos à tréplica, porque para voltarmos à tréplica dependemos da promotora voltar à réplica. Mas então irei explicar os quesitos dos senhores. Pelo juiz presidente, posteriormente, na hora que formos para a sala secreta, para votação, ele vai perguntar para vocês no primeiro quesito. Na data de 12 de setembro de 2020, por volta das 6 horas, na Cachoeira do Celzinho, nesta capital, a pessoa de Ronaldo Nepomuceno Neves teria sido esganado e sofrido diversos golpes contra sua cabeça e pescoço, efetuados com uma garrafa de vidro e uma pedra, e tido o corpo carbonizado, o que lhe seria a causa dos ferimentos constatados no laudo de exame de corpo de delito, exame necroscópico, a que foram a causa eficiente da sua morte? Em questão de materialidade, apesar de discordar sobre essas questões da esganadura, os diversos golpes na sua cabeça, ele teve dois golpes na cabeça que foi para ceifar a vida de Brasília. Efetuados uma garrafa de vidro e uma pedra. Isso daqui, beleza, concordamos. Mas essa esganadura, nós não concordamos. Mas nós vamos pedir para que Vossas Excelências votem sim nesse primeiro quesito. Reconheça a materialidade. Houve uma materialidade, houve uma morte. Tá? Então, vamos pedir para que Vossas Excelências reconheçam, assim como o Ministério Público. O acusado Kelvin Linderson dos Santos concorreu para o crime acima descrito ao esganar e desferir diversos golpes no ofendido, utilizando-se de uma garrafa de vidro e uma pedra, bem como conduzir Ronaldo juntamente com terceiros ao local qual seria carbonizado. Não concordamos nem com a parte qual foi caminhado lá para ser carbonizado e nem com a parte de esganar. Nós concordamos que ele é autor, tá? Concordamos que ele desferiu o golpe de garrafa de vidro no pescoço dele, concordamos que ele desferiu as 2 pedradas na cabeça dele para poder ceifar a vida de Ronaldo e poder proteger a sua família. E aqui nós entramos no quesito que discordamos diametralmente do Ministério Público.
Aqui o jurado absolve o acusado, vai ser perguntado dessa forma, de forma simples. Sim ou não? Aqui se encaixa a tese de inexigibilidade de conduta diversa, conforme tudo que foi descrito, conforme tudo que tem no processo, conforme a doutrina de Rogério Greco nos ensina. Poderia exigir de Kelvin, na circunstância a qual nós estamos aqui, estudando hoje, conduta diferente? Se entenderem que não. Peço que Vossa Excelência votem sim. O jurado absolve o acusado. Podem absolvê-lo até mesmo por clemência. Acho que deve ser absolvido. Não acho justo que seja penalizado. Cabe a clemência, é um dos quesitos. É uma das teses. Que seja aplicada a clemência, então, e absolva ele. Então, a pergunta vai ser simples. O jurado absolve o acusado? Sim. Sim, seja por clemência, sim, seja porque não poderia exigir uma conduta diferente da dele. Excelências, lembrando, o doutor aqui externou aqui quais são as regras do júri, e dentre as regras do júri, quais são os deveres de um julgador, e reforçamos, Vossas Excelências, neste momento, não são os profissionais que costumeiramente são. Neste momento, em plenário do júri, cada um de Vossas Excelências são juízes de direito. Vossas Excelências devem julgar o fato com base na prova. E o artigo 386 do Código de Processo Penal, ele relata que o juiz absolverá o réu, tá? Desde que reconheça, inciso 6º, existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu de pena. Isentem o réu de pena é o que nós pedimos pela inexigibilidade de conduta diversa. Porém, se Vossas Excelências, na mente de Vossas Excelências, pairar a mais singela dúvida a respeito da questão defensiva, a mais singela que seja, se tiver a mínima dúvida sobre a inexigibilidade de conduta do Kelvin, Vossas Excelências devem absolvê-lo, pois paira constitucionalmente previsto o indúbio pro réu. Na dúvida, deve haver o benefício ao réu, pois o réu é mínimo em face ao Estado. Esse artigo ele vai dizer, principalmente o inciso 6, o juiz absolverá, ele dá um mandamento ao juiz da causa. E ele traz o inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. E traz lá como previsão artigo 20, 21, 22, que é aquele que eu leio, que é a qual tem a previsão da inexigibilidade de conduta diversa, e tem as causas legais. E aqui nós apresentamos as supralegais, porque o Código Penal não consegue prever todo o ordenamento. Da mesma forma como o qualificador. Ele vai lá aplicar asfixia, tortura ou outro meio cruel. Por que ele traz um outro meio cruel? Porque nem tudo o legislador consegue colocar no código. Então ele traz uma abrangência, um outro meio cruel. Aqui a jurisprudência nos mostra que há causas supralegais para inexigibilidade de conduta diversa. Ele nos trouxe uma doutrina com um exemplo idêntico a qual o Kelvin passa aqui hoje. Então se encaixa exatamente nesse. Vocês podem absolver pela inexigibilidade de conduta diversa, pode votar sim pela clemência, pode votar sim pelo indúbio pro réu, que é o nosso mandamento constitucional. Após o quesito absolutório, doutor, o privilégio ele é acreditado antes da qualificadora, não? Sim, está invertido. Está invertido, né? Tá invertido. No quarto quesito vai ser perguntado: o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, consistente em ter sido torturado anteriormente, bem como seus familiares ameaçados? Eu peço só que acrescenta esse ponto, tá, doutor? Só não ficou a parte da ameaça a ele e a família. Então, o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Aqui só vamos chegar nesse quesito se ultrapassarmos, e Vossas Excelências, diferente de nós, entendemos que ele não agiu sobre o amparo da inexigibilidade de conduta diversa. Se vocês votarem não no terceiro quesito. Se tiver mais que 4, se tiver 4 votos ou mais de não, aí nós vamos para essa parte aqui, senão já encerra a votação no terceiro quesito mesmo. Mas se ultrapassarmos, vamos para o quarto quesito, que é o acusado agiu sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em tê-lo torturado anteriormente, bem como ameaçado as suas famílias, sua vida e a sua família.
Daqui nós pedimos para que Vossa Excelência votem sim, que reconheça o privilégio. Que seja reconhecida a causa de diminuição de pena. Aqui ele vem como privilégio, mas o Código Penal e a legislação, a boa doutrina, entende como uma causa de diminuição de pena, previsão legal. Então aqui o voto que a defesa pede é que votem sim, que reconheçam essa causa de diminuição de pena. E vai ser perguntado, independente de reconhecido a causa de diminuição ou não, sobre a qualificadora. O acusado utilizou de emprego de asfixia e tortura para ceifar... Olha, veja que é o próprio quesito, ele pergunta. O acusado utilizou a asfixia, utilizou o emprego de asfixia e tortura para ceifar a vida do ofendido, visto que foram encontrados uma camiseta amarrada com um nó em volta do seu pescoço e que lhe causou sofrimento desnecessário. Ele utilizou da asfixia para chegar no meio morte. Ele utilizou da tortura para chegar no meio morte. Ainda que fala uma garrafada no pescoço, é cruel. Ainda que fala, ele ainda desferiu duas pedradas, isso deve doer, é cruel. Mas só que a intenção foi a crueldade ou foi ceifar a vida? Se for ceifar a vida, não se aplica a qualificadora. Não se reconhece a qualificadora. Porque a qualificadora é justamente para aquele desejo sádico de fazê-lo sofrer mais que o necessário antes de chegar no resultado morte. E reforçamos, excelências, nem mesmo a denúncia, nem mesmo a perícia, nem mesmo a ilustre promotora aqui, quando falou, conseguiu definir qual que era a tortura, onde é que estava a tortura, tanto que ela determinou que é meio cruel para Vossa Excelência. Ela não imputou onde está a tortura, a prova da asfixia. Somente falou, meio cruel. Então, pedimos a Vossa Excelências que no quesito relacionado à qualificadora, votem não. Encerramos a fala da defesa. Não sei se voltaremos. Provavelmente, se a promotora voltar à réplica, iremos voltar, com certeza voltaremos à tréplica. Peço para que Vossa Excelência possam ter ouvido tanto o Ministério Público, que deve ser ouvido, tem que ser dado toda a atenção ao que o Ministério Público disse, mas também que tenha ouvido atentamente aquilo que a defesa demonstrou, aquilo que o processo nos demonstra, aquilo que o processo indica, que foi a tortura sofrida pelo Kelvin, que foi as ameaças sofridas na vida dele, que de fato ele não poderia exigir dele uma conduta diferente dele, neste caso, e que possa absolvê-lo. Muito obrigado, então, bom dia. Obrigado.